Nesse vídeo eu vou falar a respeito do sensor de temperatura mais fácil de utilizar com o Arduino, o LM35. Fique até o fim do vídeo e aprenda a utilizar esse sensor com muita precisão. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje então vamos ver a respeito desse sensor de temperatura, o LM35. É um sensor muito simples de utilizar, ele é bem compacto, você pode pôr só alguns outros componentes para melhorar um pouco a faixa, melhorar a estabilidade dele e tranquilo. Ele tem uma ótima linearidade e também apresenta uma ótima precisão. É um sensor ideal para trabalhar diretamente com o microcontrolador, inclusive o Arduino. Nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo, como que ele funciona, como calcular a resolução e vamos ver aqui na prática como fazer toda essa montagem e eu vou deixar aí para vocês um código de exemplo. Deixo o convite também para você se inscrever aqui no canal, acompanhar nossas aulas, acompanhar os nossos projetos, tudo envolvendo o mundo da eletrônica do Arduino. Quero também deixar o convite para você fazer o curso de Arduino, o meu curso de Arduino que está lá na Dunk Code. Temos várias aulas, desde o básico até o avançado, sempre com muita prática, com muita didática, colocando a mão na massa, mostrando como que os módulos funcionam e como extrair o máximo do Arduino. Confira lá na Dunk Code, está um excelente custo-benefício. É o melhor curso do mercado, com certeza. Vem comigo então para o computador, vamos entender um pouco mais do LM35 e depois vamos botar ele para funcionar junto com o Arduino. Vem comigo! Legal, pessoal, então vamos aprender hoje a respeito desse sensor de temperatura, o LM35, que é um sensor muito fácil de usar e eu vou ensinar aqui no vídeo como que você vai fazer para usar junto com o Arduino e vou mostrar essa aplicação aqui na minha mesa. Eu montei o circuitinho com o Arduino, então fique até o fim do vídeo, aprenda todos os detalhes e como fazer a melhor leitura de temperatura. Então, o que é esse sensor? Como que ele funciona? Como que é o LM35? Ele é um sensor parecido com o transistor, né? Ele tem esse encapsulamento, o TO92, mas ele existe também em outros encapsulamentos. Lá no datasheet, que eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, tem todos os outros encapsulamentos, inclusive tem um que é parecido com um 6-in de 8 pernas e tal. Mas ele é o mais fácil de utilizar com esse encapsulamento, o TO-92, é o mais fácil de encontrar e é um preço bem acessível. O LM35, então, ele tem 3 pinos, 2 para alimentação, o positivo e o negativo, e o pino do meio, que é o output, a saída dele, que vai ser de 10 mV para cada grau Celsius. Você consegue fazer uma leitura positiva dele, usando esse circuitinho que está aí no slide. Então, você vai ter toda a faixa positiva de temperatura e tensão com 10 mV para cada grau Celsius. Então, se você está em 20 graus, por exemplo, você vai ter 200 mV de saída. Você pode também fazer a leitura de temperaturas negativas. Para isso, você pode utilizar um resistor, colocando esse resistor na parte negativa de alimentação. Então, você precisa de uma tensão negativa, né? Uma tensão de alimentação negativa. E aí, ele vai operar na faixa de leitura também negativa de temperatura. Ok? Ele vai ler de menos 55 até mais 150. É uma ótima faixa. Então vamos dar umas repassadas nas características desse sensor, como que ele opera e quais são os seus detalhes. Então, como a gente já comentou e a gente viu agora, ele é bem simples de usar, de fácil uso. Você precisa de poucos componentes externos. Se você tiver uma placa bem controlada, com pouco ruído, você nem precisa de nenhum componente. Você pode conectar ele diretamente no seu leitor, pode ser um microcontrolador, por exemplo. Porém, para alguns casos, ele pode ser um pouco ruidoso. Porque como ele opera com baixa corrente e baixa tensão, 10 mV, a corrente fica ali em torno dos microampere, então ele vai apresentar uma certa instabilidade. E aí a gente vai adicionar alguns componentes para melhorar essa estabilidade dele. Eu vou comentar mais a respeito disso um pouco mais para frente. A faixa de operação dele fica entre menos 40 e 110 e menos 55 a 150. Ou seja, isso aí são duas faixas porque são dois tipos de LM35. Então, dependendo de qual você comprar, ele vai ter uma faixa ou outra. O LM35 que opera com uma faixa maior costuma ser um pouco mais caro. Então, fica fácil de perceber isso. E no datasheet ele dá esses detalhes também de qual que é o PN certo para cada faixa de operação. Como a gente comentou, ele pode ser lido diretamente por um microcontrolador.
usando a regra de 10 milivolts por grau Celsius. A maioria dos microcontroladores tem resolução boa o suficiente para fazer essa leitura desse sensor. Não é necessário você fazer uma amplificação desse sinal ou fazer uma linearização desse sinal, porque ele já é bem linear, ele é bem tranquilo de utilizar diretamente no microcontrolador. A precisão dele também é muito boa, costuma ficar entre 0,2 a 0,5 graus Celsius. Isso na maior faixa de operação dele. Há alguns casos ele fica com uma precisão um pouquinho pior, mas a maior parte da faixa ele fica nessa precisão, o que é excelente para a grande maioria das aplicações. Como eu comentei, a estabilidade dele é razoável, poderia ser um pouquinho melhor, porém isso é inerente ao fato dele consumir muito pouco, né? Ele tem uma corrente muito baixa e a tensão dele também é bem baixa, na ordem dos milivolts ali, dezenas de milivolts. Isso não fica suscetível a ruídos externos, se as conexões não são boas, protoboard não costuma ser tão bom para ele. Então, os componentes ajudam a dar uma estabilidade maior. Eu vou indicar aqui alguns componentes durante a nossa prática para você fazer um melhor proveito desse sensor. E também algumas técnicas de leitura em amostragem ajudam a ter uma leitura mais estável. E eu vou ensinar também como que faz isso. Uma opção de circuito para leitura negativa de temperatura é você adicionar 2 diodos em um outro resistor. Esses 2 diodos ficam conectados entre o pino ground dele e o próprio ground do circuito. Com isso, o ground do LM35 vai ser elevado para 1,4 volts, porque cada diodo tem, se ele for de silício, ele vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts. Com isso, o sinal de saída também fica, digamos assim, shiftado, né? A gente usa esse termo de shiftado de 0 para 1,4 volts quando estiver em 0 graus. O que quer dizer isso, Kleber? Então você precisa somar 1,4 volts para toda a sua faixa de leitura. Então, por exemplo, se você estiver usando o sensor de menos 40 a 110, como que fica a leitura dele? Com menos 40 ele fica com 1 volt, com 0 ele fica com 1,4 volts, porque é aquela soma que você está fazendo dos diodos em 0 volts. No menos 40 ele está tirando 400 milivolts, que seriam os 40 graus negativos. E depois os 110 você vai somar 1,1 volts. Então vai dar 1,4 mais 1,1 dá 2,5. Bem tranquilo de fazer esse circuito, você não precisa ter uma fonte de tensão negativa, apenas alguns componentes adicionais. Você alterou a faixa de leitura dele e aí você só precisa fazer essa compensação durante o seu tratamento do sinal no seu microcontrolador. Agora, como que a gente pode utilizar esse sensor junto com o Arduino? Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação e vamos fazer um cálculo de como que fica a resolução dele dentro do Arduino. O exemplo de operação é de 10 graus até 80 graus. Nesse exemplo aqui, então eu imagino que você está com esse sensor num sistema que vai ficar sempre dentro dessa faixa, né? Alguma estufa, por exemplo, ele vai operar ali sempre entre 10 e 80. Você não mora num lugar muito frio, nem num lugar muito quente, essa estufa não vai esquentar mais do que 80 graus, além do que já está esquentando, então está tranquilo. A tensão, então, vai ficar entre 0,1 volt até 0,8 volts. Essa é a faixa que ele vai operar, 10 graus, 80 graus, 0,1 volts, 0,8 volts. Ao ler diretamente isso no Arduino, você vai ter, considerando que a sua referência utilizada é os 5 volts do próprio Arduino, você não alterou a referência, a resolução dele vai ser de 5 volts dividido por 1024. Esse cálculo resulta em 4,88 milivolts. Essa resolução é a resolução básica do Arduino quando a gente está operando com 5 volts. Isso diz que a nossa leitura vai ficar em meio grau de precisão. Ou seja, o Arduino não consegue ler mais preciso do que 0,5 graus. Então agora, aqui você tem que decidir se essa precisão é boa para a sua aplicação ou não. E aí então vai depender de cada caso. Cada caso vai dizer o que é melhor para você ou não. Agora, o nosso sensor, a gente sabe que ele pode entregar mais. A gente viu nos slides anteriores que ele entrega de 0,2 até 0,5. O Arduino não está conseguindo, ele não tem resolução, né, para resolver esse
valor, ele não consegue fazer a leitura do 0,2, ele consegue no máximo enxergar 0,5, é como se tivesse, digamos assim, um meio nebuloso para ele ali, ele não consegue enxergar detalhes daquela tensão. Então, como que a gente faz para resolver isso? Vamos conseguir fazer sim uma leitura com mais precisão com o Arduino. Para isso, a gente vai recapitular uma aula onde eu expliquei a respeito de referências analógicas externas, o pino AREF do Arduino. Vou deixar o card aí para vocês, o link também na descrição do vídeo. Nesse vídeo, eu expliquei a respeito da estrutura interna do Arduino da leitura analógica. Ele tem 3 opções de referências de tensão. A primeira é a tensão do próprio Arduino, que seria os 5 volts, o VCC. É o que ele usa como padrão. Outras duas são uma referência interna de 1,1 volts e a outra referência externa que você vai decidir qual o valor de referência que você quer usar. Aí, o que a gente vai fazer então? A gente vai utilizar esse próprio 1,1, porque com isso eu vou melhorar a minha precisão. Esse 1,1 fica suficiente para eu ler uma tensão de 0,1 até 0,8. Eu não estou ultrapassando a minha faixa. Então, como que fica a conta? Eu faço 1,1 dividido por 1024. Com isso, eu tenho um resultado de 1,07 milivolts, dá 0,1 graus Celsius de precisão, o que é melhor do que a gente tinha feito com 5 volts. E é uma leitura melhor ainda que o próprio sensor. O sensor não entrega essa precisão. Então, a gente está fazendo uma leitura onde o meu batente é o próprio sensor. O meu sistema como um todo, eu tenho muito controle de qual que é a precisão baseado no sensor. Esse é o mundo ideal da gente fazer uma instrumentação, onde a gente consegue ter controle de onde está o erro, onde que está a precisão e faço uma cadeia bem inteligente. Eu consigo colocar a precisão diretamente no sensor e aí eu tenho mais controle do que eu estou lendo. Vamos fazer então agora um exemplo com o Arduino e esse sensor aqui na minha mesa. Eu vou mostrar na prática como que a gente faz para ligar esse sensor. Olhando então aqui na minha mesa, nós temos o meu Arduino conectado aqui no protoboard. E o que eu tenho aqui? Esse cara aqui é o meu sensor, o LM35. Então ele tem os pinos aqui de VCC, output e ground. E eu adicionei 2 carinhas para melhorar a estabilidade dele. O primeiro é um capacitor de 100 nanofarads aqui, que é o capacitor de bypass. É o que a gente costuma colocar em CIs para tirar ruído e coisas do tipo. Nesse caso aqui, eu coloquei, ele não fez tanta diferença aqui no meu exemplo, mas eu coloquei para deixar de exemplo para vocês. Se você estiver colocando, por exemplo, esse sensor numa placa, é legal colocar um capacitorzinho bem perto dos terminais dele, e aí ele vai filtrar todo o ruído que pode estar chegando pelas trilhas. Outro cara que dá muita estabilidade é esse resistor. Esse resistor aqui eu usei um resistor de 1K entre o sinal de output, aqui eu estou no output, e aqui está o ground. Esse resistor, ele vai fazer o quê? Ele vai drenar um pouco mais de corrente do output, e isso dá uma estabilidade maior no sinal de saída. O sinal não vai ficar oscilando tanto, não vai ficar flutuando tanto, e a tensão dele fica mais estável e o Arduino vai ler uma tensão mais estável nesse ponto. Eu recomendo fortemente você utilizar um resistor nessa faixa aí de 1K até 4K, mais ou menos. Pode usar, dependendo da faixa, pode ser até um resistor maior, porque como ele opera em microampere, qualquer corrente é um pouquinho maior aqui que você drenar, já é o suficiente para dar uma estabilidade para ele. Vamos dar uma olhada agora, então, na programação de exemplo que eu fiz aqui com a LM35. No começo do programa, então, eu fiz a configuração do pino. Eu estou conectado, como vocês viram aí na câmera, o pino do sensor no pino A0 do meu Arduino. Criei uma variável de temperatura para a gente mostrar essa temperatura e eu vou mostrar essa temperatura na serial. Eu queria até pôr um display aqui, mas para simplificar totalmente, deixar o mais limpo possível, vamos mostrar na serial do Arduino, já é o suficiente. E aqui eu estou utilizando a referência interna de 1,1 volts. Se eu quisesse usar a referência de 5 volts, eu simplesmente faria isso aqui, ó. Eu não comento e não uso nada. E aí o impacto vai ser na conta. Eu já mostro para vocês como que a gente faz a conta para obter a temperatura. Mas, como eu estou usando 1,1, vou deixar aqui o Analog Reference Internal. E ele já sabe que ele vai fazer a referência com aquela tensão que ele tem internamente de 1,1 volts.
Inicializo o serial para a gente conseguir ver o valor depois, e aqui começa o loop. Então, eu criei aqui uma função chamada analog average, que é onde a gente vai fazer a leitura da temperatura. Ele faz a leitura dentro desse pino, que é o pino ADC, que a gente chamou o pino 0. Como que essa função funciona? Olha aqui dentro dela. A gente então tem uma função int, ou seja, ela vai retornar um valor, não é uma função void, a função void é vazia, né? Então aqui eu tenho uma função int e ela vai retornar um valor int, então, um valor inteiro. E ela está usando como base o sensor PIN. O que quer dizer essa função? Ela vai fazer uma série de leituras e vai tirar a média dessas leituras. É só isso. Então eu uso a função for para somar todas as leituras e depois divido pelo número de leituras que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo aqui 20 amostras. 20 amostras dentro do loop for. Então o loop for vai ficar rodando enquanto n for menor que o número de amostras. Então, como ele começa em 0, ele vai até 19 e aí dá 20 amostras. E aí, dentro do loop for, o que eu faço? Eu somo dentro de total, eu vou acumulando dentro do de total, que é esse símbolo aqui, mais igual, eu vou fazendo total igual a total mais o que eu estou fazendo aqui. Total é igual a total mais analog read. Então, eu pego novamente aquela temperatura e somo dentro de total. Então, ele vai acumulando isso 20 vezes. E eu faço um pequeno delay aqui de 10 milissegundos, porque isso aqui é um delay que a gente costuma inserir para não afetar muito a leitura analógica. Então, quando eu estou fazendo leituras analógicas sucessivas, eu insiro um pequeno delay aqui para melhorar um pouquinho a estabilidade do próprio leitor analógico do Arduino. No fim, o que eu vou retornar da função? Eu vou retornar o total, que é aquele total acumulado, dividido pelo número de amostras, o que é o cálculo da média. Né? A média a gente soma uma série de fatores e divide pelo número de fatores que a gente está somando. Então, isso aqui vai dar uma estabilidade para o meu sensor, porque se ele tiver uma certa oscilação, aquela oscilação vai ser compensada pela média, porque a média vai ser em torno de um valor estável que ele está lendo. Como a gente sabe que o LM35 pode apresentar algumas variações de leitura e é muito difícil a gente tirar isso dentro de um protoboard, a gente faz essa função aqui de leitura usando amostras. Você pode aumentar o número de amostras, você pode diminuir, aí depende da sua aplicação. No meu caso aqui, 20, ficou boa, não afeta tanto tempo, né? O Arduino é bem rápido. Isso é um outro impacto que você precisa analisar também. Se o número de amostras vai afetar o seu programa, se ele vai ficar muito lento, né? Porque ele está fazendo muita amostra. Então você tem que ir testando. Não tem muita como prever isso. Basicamente só fazendo os testes. Vamos então rodar esse programa. Eu vou aqui gravar no meu Arduino. Uma vez gravado, vou olhar aqui a serial. A serial está lá com o meu valor, tá aqui então no meu escritório aqui está 21 graus e 0,59. Então ele está oscilando ali bem pouquinho, né? Começou com 48, agora com 0,7. Então está oscilando em 0,1, o que é mais ou menos o que a gente viu, né? No nossa conta lá, 1,07 é o que a gente está vendo aqui de oscilação. Ele está ficando em torno daquela resolução que o próprio Arduino tem, né, com 1,1 volts. Agora, como que ele fica, então, se eu fazer uma leitura com os 5 volts? O que vai acontecer? Vamos dar uma olhada, então. Para eu fazer com 5 volts, o que ele vai fazer? Eu acabei não explicando aqui ó, a conversão de temperatura. Conversão de temperatura, ele vai fazer aqui, ó, a temperatura é igual a vezes a própria temperatura, né, que no caso aqui ele retornou com o valor analógico em tensão ainda, né? Então vai ser 1,1 dividido por 1024 vezes 10. Esse vezes 10 é porque ele tem os 10 milivolts por graus. Então, para usar os 5 volts, eu tenho que substituir esse 1100 por 5000, que são 5000 milivolts. E aqui eu não utilizo mais o meu analog reference. Vamos gravar lá. Agora o Arduino, ele provavelmente vai ficar mais estável, porque ele vai ler
ali em torno de 0,5 graus, mais ou menos 0,5 graus, ó, reparem, olha lá, foi de 21,00 a 21,48. Então, agora o que acontece? Ele vai oscilar menos, porém, ele vai indicar um valor menos preciso. Ou ele indica 21, ou ele indica 21,48. Antes ele conseguia indicar um valor mais preciso, 21,5, 21,7, 21,6, entenderam? Essa é a diferença de você usar a referência 5 volts ou a referência 1,1. E aí vai conforme a sua aplicação, ok? Vamos fazer aqui agora uma pequena experiência, vamos esquentar um pouquinho o sensor só para ver ele trabalhando com uma temperatura maior. Eu tenho aqui um secador e eu vou colocar aqui, ó, tá vendo o meu carinha aqui? Vou colocar uma temperatura maior. É, funcionou bem, né? Então a gente tem aí um sensor que trabalha muito bem com temperatura alta também. Então essa era a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado aí do LM35. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, escrevam aí no campo de comentários. Eu vou ter o prazer em responder vocês. Também sugestão de vídeo. E se inscreva aí no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.